envolvem funções inorgânicas, eles envolvem 4 substâncias. Dentre elas, a gente tem os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Cada uma com a sua definição. Seguindo o princípio de Arrhenius, ácido é toda substância que ioniza, formando H+ como único cátion. A base forma OH-. Os sais são formados da união entre um grupo que perde e outro grupo que ganha elétrons. De certa forma, a gente pode definir como um composto iônico. Já os óxidos são compostos que têm oxigênio como o elemento mais eletronegativo. Diante disso, a gente tem esse exercício que vai falar sobre essas funções orgânicas. Nós vamos destacar algumas coisas importantes e relevantes desse enunciado. A água da chuva é naturalmente ácida devido à presença de gás carbônico encontrado na atmosfera. Esse efeito pode ser agravado com a emissão de gases contendo enxofre, sendo o dióxido e o trióxido de enxofre os principais poluentes que intensificam esse fenômeno. Um dos prejuízos causados pela chuva ácida é a elevação do teor de ácido no solo, implicando diretamente a fertilidade na produção agrícola de alimentos. Para reduzir a acidez provocada por esses óxidos, frequentemente é utilizado óxido de cálcio, um óxido básico capaz de neutralizar a acidez do solo. As fórmulas moleculares dos óxidos citados no texto são, respectivamente. Então perceba, a gente está falando sobre o primeiro óxido que o exercício está citando, é o gás carbônico. Gás carbônico, a molécula conhecida CO2. E aí ele fala também, fala de emissão de gases contendo enxofre, sendo o dióxido e o trióxido de enxofre. Logo a gente tem 2 substâncias, o dióxido e o trióxido. Dióxido são 2 oxigênios junto com o enxofre. Então a gente tem o SO2. Logo, trióxido, são 3, O3 e o enxofre. Então essa é o SO3, o composto citado ali como trióxido de enxofre. E ele também fala do composto óxido de cálcio, que também é um óxido, porém um óxido de um metal, que no caso é o cálcio. E ele vai ter um caráter alcalino, porque ele é derivado de um óxido básico. Consequentemente, óxido de cálcio é o Ca2+ e o O2-. Esses 2 elétrons são perdidos para o oxigênio e o elétron do oxigênio é recebido, pelo átomo. O átomo de oxigênio recebe esses 2 elétrons do átomo de cálcio, formando o Ca2O2. A gente pode simplificar esses 2 subíndices e fica CaO. Ou seja, os compostos formados são CO2, SO2, SO3 e CaO. Dióxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e óxido de cálcio. A alternativa correta é a letra B. O próximo exercício, um exercício da PUC, ele tem o mesmo fundamento. Nós vamos destacar algumas coisas importantes e aí a gente vai chegar na resposta final. O pó de ocre é uma mistura de minerais que contém ferro, cujas cores podem variar dependendo de sua composição. O marrom ocre é obtido principalmente a partir da limonita, o FeOH3. Esse NH2O significa que esse composto é um composto hidratado. O vermelho ocre vem da hematita, o Fe2O3. Já o amarelo ocre pode ser a goetita, o FeOOH, limonita ou a mistura de ambos. E aí ele pede as funções inorgânicas da limonita e da hematita são, respectivamente, pertencem, ao grupo dos ou das
Então a gente está falando desse primeiro composto, o FeOH3. A gente percebe nesse composto que a gente tem a presença de hidroxilas ionizáveis. A gente poderia formar a reação de ionização, de dissociação, formando em água o Fe3 mais 3OH-, porque nós temos 3 hidroxilas ionizáveis. Logo, o que configura a presença desse OH-, desse íon, ou melhor, desse ânion OH-, é da base. Então, isso aqui é a formação da base. Seguindo o princípio de Arrhenius, base é toda substância que libera como único ânion esse OH- aqui. Ok? Então, a primeira substância é uma base. Já a segunda substância é o Fe2O3. A gente percebe nesse composto que a gente tem 2 elementos, o ferro e o oxigênio. Quando a gente tem ferro e oxigênio, ou seja, um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, a gente tem a presença de um óxido. Então, isso é um óxido, porque é um composto binário formado por oxigênio e outro elemento, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Lembrando que só existe uma exceção para não ser um óxido, um composto binário, quando o oxigênio tiver com átomo de flúor, porque o flúor é um elemento mais eletronegativo. Então, sempre que ele está junto com o átomo de oxigênio, aí não se trata de um óxido. Agora, aqui a gente tem óxido, porque é oxigênio junto com o átomo de ferro, os átomos de ferro. Logo, a primeira substância é uma base e a segunda substância é um óxido. A alternativa correta é a letra C. O próximo exercício é um exercício bem conceitual, que normalmente a galera confunde bastante, né? Se a gente partir da seguinte ideia, H3PO4, tudo bem, esse composto é um ácido, porque tem esse hidrogênio aqui, a gente coloca essa convenção. Mas, na verdade, o que configura um ácido é a presença de íons hidrônio, que nada mais é que esse H+, depois de adicionar esse ácido em água. Então, quando a gente adiciona esse H3PO4 em água, a gente percebe a formação desse íon H+, e esse íon H+, é chamado de hidrônio. No entanto, uma solução aquosa de H3PO4 é ácida devido à presença de água. Não é a presença de água que vai configurar e conceituar isso aqui. Hidrogênio, a gente pode cair nesse problema. Isso aqui não é simplesmente o hidrogênio, é um íon. E esse íon é chamado de hidrônio, ou seja, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Bom, esse próximo exercício está falando de força dos ácidos. Então eu vou fazer a leitura e a gente vai, na medida do possível, destacar algumas coisas importantes. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. A chuva ácida é, de fato, um problema. A emissão desses gases poluentes, eles podem se misturar lá nas nuvens com a água e cair na forma de chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com água, HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Então perceba que todos esses em destaque são ácidos. Aqui a gente tem o CO2, que é um composto binário, tendo o oxigênio como o elemento mais eletronegativo, junto com o carbono. Esses 4 últimos são formados principalmente a partir da reação com água, da água com óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis, né? Então, queimou combustível, libera esses óxidos que, junto com a água, se transformam em ácidos. E aí ele conclui, a formação da chuva, mais ou menos ácida, depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Perfeito. E aí a gente
tem a pergunta: se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados conferem maior acidez? Ou seja, eu quero saber qual é o ácido mais forte. Pensando num princípio bem objetivo e bem rápido, o que é um ácido forte? Como a gente faz, né? A gente não tem o nível de dissociação, a gente não tem o grau de ionização desses ácidos, então a gente faz a seguinte análise. Sempre a gente percebe que todos esses ácidos são oxiácidos, ou seja, tem oxigênio e tem hidrogênio na sua composição. Então é simples, é só fazer o ΔOH. Se esse ΔH for alto, é porque o ácido é forte. O que é esse ΔH? Pensando no HNO3. A gente tem 3 oxigênios menos 1 hidrogênio. 3 menos 1, a gente tem um coeficiente 2. Já o HNO2 vai ser 2 menos 1. Então, o ΔOH vai ser igual a 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Então, a gente tem esse primeiro par de ácidos com 2 e 1. 2 é um ácido forte. Quando a gente tem um valor igual a 1, é porque o ácido é moderado, tá? Na letra B, a gente tem esse ácido aqui, o ácido sulfúrico, vai ser 4 menos 2. 4 menos 2, aqui a gente vai ter um coeficiente 2. 3 menos 2, 1. Então, aqui a gente tem um ácido forte, aqui a gente vai ter um ácido moderado. O H2SO3, 3 menos 2, 1. 1 vai ser moderado. 2 menos 1 também vai ser moderado. H2SO4, 4 menos 2 dá 2. Então, esse ácido é forte. E o HNO3, 3 menos 1, 2. Então, esse aqui também vai ser forte. Na letra E, H2CO3, 3 menos 2 já vai dar 1. Então, aqui a gente já tem um ácido moderado. A única alternativa que tem 2 ácidos fortes, dos mais fortes aqui desse enunciado, é a letra D, porque o ΔOH, a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios, dá 2 ou mais do que 2. Sempre vai ser bem forte. Bom, o próximo exercício é para a gente formar bases através desses cátions aqui. O primeiro cátion é o Hg2+, que a gente precisa juntar com um OH-. Ou seja, se a gente juntar esses dois compostos, a gente vai ter o Hg, vamos abrir um parênteses, OH2. Por quê? Porque cada mercúrio perde 2 elétrons. E cada grupo OH precisa receber um elétron, ou seja, precisa de 2 grupos OHs para receber esses 2 elétrons do mercúrio. E a nomenclatura desse óxido, né, vai ser o hidróxido de mercúrio. A segunda base que a gente vai falar é esse do lítio, o Li+, mais o OH-. Cada lítio perde um elétron, então quer dizer que a base vai ser o LiOH. Só preciso de um grupo OH para receber esse um elétron do átomo de lítio. E a nomenclatura é hidróxido de lítio. Já o terceiro vai ser a prata, o Ag+, mais o OH-. Então eu vou ter AgOH, que é o hidróxido de prata. Lembrando que a prata só tem uma ionização, então a gente consegue deixar só hidróxido de prata mesmo. O segundo é o Fe2+. Fe2+, mais o OH-. Então eu tenho que ter um átomo de ferro e 2 hidroxilas. Logo, esse átomo de ferro aqui, ó, tem um número de ionização, uma carga, né? O cátion dele é o 2. Então eu vou chamar esse composto de hidróxido de ferro 2, com 2 em algarismos romanos. Quinto composto, a platina, é o Pt4+, mais o OH-. A platina também tem outras ionizações. Então eu vou falar que esse composto é o PT, abro parênteses, OH4, ou hidróxido de platina. E a platina tem uma carga 4+, então eu vou falar que é hidróxido de platina 4.
O último é do estanho. Vai ser o SN2+, mais OH-. Na nomenclatura e no composto, a gente vai ter o SNOH2, ou o hidróxido de estanho 2, porque ele tem uma carga 2+. Bom, já nesse próximo exercício, a gente tem bases e a gente precisa dar o nome desses compostos. Toda base vai começar com hidróxido. Então, a gente vai ter aqui o hidróxido de cobre. E esse cobre, ele tem que ser 2+, porque a gente tem 2 hidroxilas aqui. Vamos colocar em algarismos romanos. Lembrando que a gente coloca porque o cobre tem mais de uma ionização. Já o BOH2 vai ser o hidróxido de berílio. No berílio a gente não coloca a ionização dele, não coloca os algarismos romanos, porque ele está na família 2 da tabela periódica, ele só vale 2 mesmo, não muda. Já o AgOH, a gente vai chamar de hidróxido de prata. E a prata também só tem uma carga, que é mais 1. E é por isso que a gente não precisa colocar esses algarismos romanos na frente do composto. Por fim, a gente tem esse último exercício que vai falar sobre nomenclatura de sais, né? Desses seguintes sais que estão aqui: o KCl, o Na2S, o AlPO4 e o MgNO3,2. Vamos lá. O KCl, ele veio do K+, e do Cl-. O Cl- é o cloreto. Então, é o cloreto do potássio, né? O cloreto de potássio. Logo, a gente tem aqui na letra A, cloreto de potássio. Na letra B, cloreto de potássio. Na letra C, a gente não tem. Na D também não. E na letra E, vamos até deletar ela, porque ela fala de nenhuma das alternativas. Segundo composto, Na2S. O S é o Na2S, a gente vai ter o Na+ e o S2-. Lembrando que esse 2 vai lá para cima do S. O S2- é o íon sulfeto. Então, a gente vai ter o sulfeto de sódio. Na letra A, a gente tem sulfeto de sódio. Na letra B, a gente vai ter sulfito de sódio. E o resto já a gente não tem mais nenhuma possibilidade. Mas vamos lá. O AlPO4 o PO4 é o íon fosfato de alumínio. Então a gente tem aqui fosfato de alumínio. E por fim a gente tem o MgNO2. O grupo NO2 é chamado de nitrito. Nitrito de quem? De magnésio. Então a gente vai ter como alternativa correta a letra A.